iniciaremos a carta de Paulo aos Efésios, que é a nossa série no Novo Testamento, né? Estamos meditando aqui no Antigo Testamento, no livro de Salmos, e também no Novo Testamento começaremos hoje a carta de Paulo aos Efésios. Então abram lá, por favor, as Escrituras. E quando nós selecionamos um livro, uma carta para meditar, para estudar, nós precisamos sempre apresentar uma introdução histórica sobre aquele livro que foi escrito, aquela carta que foi registrada, porque esses livros eles foram escritos dentro de um tempo, dentro de uma história, e principalmente por um escritor que foi inspirado pelo Espírito Santo. E nós veremos isto sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, olha só, Efésios capítulo 1, hoje eu lerei só 2 versículos, versículos 1 e 2, que é o prefácio e a saudação, ok? Então vamos lá, vamos ler o texto sagrado. Muito bem, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, nós nos concentramos e nos colocamos diante do Senhor através desta carta que iniciaremos hoje para estudá-la, para meditar. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Edifica a nossa fé como o Senhor edificou a fé dos crentes de Éfeso, Deus. Então fala, Senhor, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, congregados neste momento, e daqueles que estão assistindo neste momento. Nós queremos Te louvar, pregando a Tua palavra e ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, vamos entrar na nossa introdução, muito importante, algumas questões que vocês precisam conhecer quando nós lemos uma carta tão valorosa como esta, a carta de Paulo aos Efésios. Bom, quem foi o autor dessa carta? É óbvio, pelo escrito aqui, que foi Paulo. O grande apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta tão preciosa. Segundo os estudiosos, ele escreveu essa carta dentro da prisão. Na sua primeira prisão, quando ele estava em Roma, segundo Atos, capítulo 28, e na prisão ele escreveu 4 pérolas, né? Ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Então essas 4 pérolas, essas 4 grandes literaturas foram escritas dentro da prisão, quando Paulo esteve lá escrevendo essa carta tão profunda. E a maioria dos estudiosos reconhecem que foi Paulo, o apóstolo, que escreveu esta carta. É lógico que nós precisamos apresentar para vocês alguns debates, porque alguns debates são anunciados. Por exemplo, alguns estudiosos na era moderna, disseram que não foi Paulo que escreveu essa carta. Alguns disseram que foi uma pessoa no 2º século, que tinha um certo conhecimento teológico, que escreveu esta carta. Nós não consideramos esse argumento. Nós cremos que Paulo ele tinha competência teológica para escrever essa carta. E naquela época, a igreja antiga, né, antes do advento da igreja católica, os cristãos eles não admitiam que uma pessoa escrevesse no nome de outra pessoa. De tal maneira que um dos pais da igreja escreveu que certa vez um presbítero foi disciplinado por escrever algo passando por um apóstolo. Aí a igreja, de maneira correta, disciplinou aquela pessoa. No entanto, a autoria, com fortes argumentos, apontam para Paulo. Paulo foi o escritor desta carta. A semelhança dos vocabulários com Colossenses,
são mais facilmente explicadas quando admitimos que Paulo escreveu Efésios logo depois de terminar Colossenses. Há muita semelhança entre Colossenses e Efésios. A estrutura do vocabulário são as mesmas. Mas a questão é o seguinte, quando Paulo escreveu essas cartas, ele escreveu do mesmo lugar, no mesmo momento, e o mesmo portador que levou essas cartas para a igreja. Quem levou essas cartas para as igrejas de Éfeso, Colossos, foi um tal de Tíquico, que foi o portador. No entanto, há muita semelhança entre Efésios e Colossenses por causa do seu conteúdo. Só que Colossenses fala de Cristo como cabeça da igreja. Efésios fala da igreja como corpo de Cristo aqui nessa terra. Então são duas cartas que se completam, revelando algumas doutrinas profundas. Por exemplo, Efésios, ela trata da cristologia, a doutrina de Cristo de maneira profunda. Ela trata da eclesiologia, a doutrina da igreja, para os cristãos entenderem. Ela trata da soteriologia, a doutrina da salvação, como Deus veio nos salvar e como Ele aplica essa salvação em nós. Então, Efésios é uma carta profunda. E sim, foi Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e com toda a capacidade que ele tinha, ele escreveu essa carta. Pois bem, a data. É apontado que Paulo escreveu essa carta do ano 60 até o ano 62, dentro desse tempo, tá? 60 e 62 depois de Cristo, lembrando, dentro do contexto do presídio. Ele estava, na verdade, ele estava numa casa preso, né, como se fosse uma prisão domiciliar, e nessa casa, monitorado pelas tropas do Império Romano, ele escreveu a carta aos Efésios. Muito bem. E quando ele escreveu a carta aos Efésios, Éfeso era uma grande cidade no século I. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, na costa oeste da Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia. Estava entre as metades ocidental e oriental do Império Romano e entre as 5 cidades mais importantes do Império Romano no século I. Durante a longa permanência em comum de Paulo em Éfeso, o lugar tornou-se o centro de evangelização da parte ocidental da Ásia Menor. Olha só, em Atos capítulo 18 diz que Priscila e Áquila já estavam ali. De alguma maneira, eles começaram a igreja. Mas em Atos 19, Paulo foi para Éfeso, ele desenvolveu essa plantação e a igreja de Éfeso se tornou uma potência evangelizadora. De tal maneira, se você ler Atos capítulo 19 em casa, Paulo passou 3 anos pastoreando a igreja de Éfeso. E nessa cidade tinha um grande monumento cívico, mais importante de Éfeso, o templo da deusa Diana, né? A deusa Diana é a deusa Artemis do panteão grego, que é a mesma deusa do panteão romano que se tornou Diana. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade descrita numa inscrição como a alimentadora da deusa, e a deusa, por sua vez, fez de Éfeso a mais gloriosa das cidades da Ásia. Então, olha só, a deusa Diana tinha uma estátua enorme da deusa Diana em Éfeso, tinha um templo enorme dedicado à deusa Diana. A deusa Diana era mais ou menos a padroeira de Éfeso. E naquela época, vários peregrinos na província romana, eles iam para Éfeso para poder fazer oferendas e para adorar essa deusa Diana. E Paulo estava no meio desse turbilhão. Então Éfeso era uma cidade idólatra, extremamente idólatra. Sabe o que aconteceu? Paulo começou a pregar, ele passou 3 meses pregando numa sinagoga, como era uma estratégia dele. Depois ele não podia mais pregar na sinagoga, porque os judeus já não queriam mais. Ele começou a pregar na escola de Tirano, que era um lugar público. E diz os estudiosos que ele pregava no hora do almoço, de 12:00 às 3:00, e o povo vinha a ouvir
a mensagem do evangelho. E o evangelho foi tão poderoso naquela cidade que aquela cidade ela era comercialmente aquecida pelas vendas de nichos, pequenas estátuas de Diana, imagens de escultura da deusa Diana. E aquilo lucrava, dava muito dinheiro aos comerciantes. Sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho naquela cidade. Os comerciantes que adquiriam as estátuas pararam de comprar. Aí o comércio idólatra da cidade de Éfeso quebrou. Olha que interessante, gente. A pregação do evangelho quebrou a estrutura comercial de uma cidade idólatra. Aí eles não conseguiam mais vender as suas estátuas para os peregrinos, porque as pessoas começaram a se converter em massa. Aí quebrou o comércio. O que aconteceu? O apóstolo Paulo, através de um Demétrio, ele foi perseguido. Foi perseguido. A cidade de Éfeso também era uma cidade extremamente envolvida com feitiçaria. Com feitiçaria. Além da idolatria, a feitiçaria era muito forte. Atos 19 diz que quando Paulo pregou na cidade de Éfeso, as pessoas começaram a se converter e começaram a pegar os seus livros de magia e começaram a jogar na fogueira. Várias pessoas na cidade de Éfeso se concentraram e jogaram fora os seus livros de bruxaria, livros de magia, livros de feitiçaria e colocaram fogo naqueles livros mostrando o seguinte, que eles tinham se convertido. Então, gente, Deus fez grandes coisas na cidade de Éfeso. E foi nessa cidade que depois que ele foi preso, que já tinha uma igreja estabelecida, uma liderança treinada, que ele escreveu essa carta para fortalecer a fé daqueles cristãos. Pois bem, o gênero dessa carta, gente, o evangelho ele cresceu demais no Império Romano. Depois que o Espírito Santo veio com poder e glória no dia de Pentecostes, e os apóstolos começaram a pregar o evangelho, e o evangelho expandiu em Jerusalém, Judéia e Samaria, e em todos os confins das províncias romanas, ficou uma demanda muito grande para os apóstolos. Aí os apóstolos começaram a usar a melhor ferramenta de comunicação daquela época, as cartas. Tá? Eles começaram a usar as cartas porque era uma demanda tão grande para poder discipular as pessoas e doutrinar as pessoas a longa distância, que eles usaram a ferramenta que eles tinham naquela época, que são as cartas. Mas a carta aos Efésios é uma carta diferente, chamada de epístola. O que é uma epístola? A epístola, ela é um sermão autoritativo. A epístola é um tratado de teologia. Então essa epístola ela foi escrita por Paulo, ele não foi o fundador desse gênero, mas ele foi o grande divulgador desse gênero literário, chamado epístola, que era um sermão autoritativo, que eles recebiam na igreja e que eles liam na igreja como se fosse o próprio apóstolo ensinando. Então esse é o gênero literário chamado epístola, era um tratado teológico, era um documento. Agora, entrando em uma outra polêmica, tem vários manuscritos da carta de Paulo. E alguns manuscritos não têm essa parte, como está aqui no verso 1, quando diz assim, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Em alguns manuscritos não tem essa palavra, vivem em Éfeso, estão em branco. Tá? Então existem vários manuscritos de cópias de cartas de Paulo aos Efésios. Mas alguns manuscritos, essa parte está em branco. Em Éfeso, está em branco. Algumas explicações do porquê. Primeiro, a carta aos Efésios era uma carta circular. Eu te explico. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, pode ser que ele deixou em branco, porque depois essas cartas elas foram enviadas para outras igrejas, como Colossos, Laodiceia, Hierápolis, entendeu? Então as pessoas estavam recebendo aquela carta, lembra que naquela época não tinha cópia, não tinha fotocópia. Então as pessoas recebiam na igreja e elas precisavam copiar na pena e na tinta aquela carta
para que aquela carta fosse transmitida para outras igrejas. Então, alguns dizem que está em branco essa parte aqui, porque outras igrejas receberam essa carta. Mas também tem uma posição que diz que essa carta foi escrita primeiramente para Éfeso e foi lida em outras igrejas. Agora, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque se você for uma pessoa mais curiosa e for na internet, você vai encontrar essas informações. Se você comprar uma Bíblia de estudo, as Bíblias de estudos trazem essas informações. Mas eu quero dizer o seguinte, independente se tem a palavra em Éfeso ou está em branco, essa palavra, essa carta, ela foi escrita inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta. E segundo o trabalho dos eruditos, essa carta, apesar de várias cópias, porque foram distribuídas, a sua mensagem não foi adulterada. Esse que é o milagre. O milagre é a inspiração que o escritor realizou, e o milagre está na preservação dessas cópias, cuja mensagem não foi alterada e nem adulterada. Então esse é o gênero, tá? O gênero literário dessa epístola é o seguinte, é um sermão autoritativo que alguém lia no culto, lia nas igrejas, como se fosse o próprio apóstolo Paulo ensinando. Bom, características literárias da carta. Os capítulos de 1 a 3 anunciam os indicativos. O que são esses indicativos? As gloriosas afirmações de fatos que fundamentam o cristianismo. Tá ok? Do capítulo 4 até o 6, são oferecidas os imperativos. O que significa isso? São os mandamentos concernentes a como devemos viver à luz de nosso chamado e das riquezas que estão em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu concordo com o pastor batista John Piper, que ele diz o seguinte, Efésios capítulo 1 até o capítulo 3 fala do fundamento da nossa salvação. Como nós fomos salvos e como Deus aplica isso. Capítulo 4 até o capítulo 6 fala da evidência da nossa salvação. Isso mostra quem realmente foi convertido e foi regenerado. Então Paulo aqui, ele trata de teologia e de prática. Ele trata de doutrina e vida. Ele trata de ortodoxia e ortopraxia. O que Paulo quis ensinar? Que existe o ensinamento certo, mas também existe a prática certa. Então, a característica literária dessa carta, ela tem esses dois polos. Ela tem a parte teórica, falando o fundamento da nossa salvação, e a parte prática, de tal maneira que na parte prática tem bastante destacado a palavra ou o verbo andar. Andar. Antes, os crentes andavam em delitos e pecados, mas foram criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse andar é o estilo de vida do cristão. O cristão, ele foi afetado pela salvação, mas a maior evidência desse cristão agora é o tipo de estilo de vida que ele tem. Então é isto que a carta de Paulo aos Efésios tratam. É isso. Os temas principais. Quais são os temas principais que a carta de Paulo trata? Uma das palavras-chave na carta é mistério, que aparece 6 vezes. Então Paulo lhe revela nessa carta um mistério. E qual é o mistério? O evangelho. Que o evangelho, ele veio alcançar também os gentios, e não só os judeus. E o mistério do evangelho mostra que Deus veio unificar esses dois povos, os judeus e os gentios, e Deus está chamando para si um povo remido, constituído de judeus e não judeus, os gentios. Um tema principal dessa carta também fala sobre a predestinação, que Deus nos escolheu, fala da nossa união com Cristo, é um tema da carta também, fala da nossa santificação, o tipo de santificação que precisamos ter, fala da manutenção da família, Efésios, meus amados, fala como o poder do evangelho transforma casamentos. Aí essa carta, ela revela o papel da esposa,
dentro do lar, o papel do marido dentro do lar, o papel dos pais dentro do lar e o papel dos filhos, o papel dos empregadores e o papel dos empregados. Então essa carta tem como tema principal o evangelho, que ela começa a gerenciar todos os departamentos das nossas vidas, todos. Desde a vida profissional, vida educacional e a vida espiritual. Então esse é um dos grandes temas da carta de Paulo, e Paulo termina a sua carta falando de batalha espiritual. Nós estudaremos sobre isso. Paulo deixou bem claro que existe uma guerra espiritual que os nossos olhos não veem, mas que existe uma batalha no mundo espiritual. Bom, a teologia de Efésios. A teologia. Efésios é um resumo do Evangelho de Paulo, como eu falei. No capítulo 1, Paulo reflete acerca da realização de nossa salvação pelo Deus Trino. Olha que lindo, olha que lindo. Deus o Pai escolhe o seu povo antes da fundação do mundo. Deus o Filho realiza a redenção por seu povo. E Deus o Espírito Santo aplica a redenção a nós e nos dá a certeza de que a herança é nossa. Então, Paulo, de maneira maestral, ele mostra como a Trindade é realizada na vida do cristão ou na vida daquela pessoa que ele chama para a conversão. Então essa é a grande teologia da carta de Paulo aos Efésios. Paulo, ele deixa muito claro a doutrina da Trindade e toda essa influência na vida do cristão. E ele também destaca nessa carta Cristo em Efésios. Essa epístola nos ajuda a entender a doutrina bíblica da união com Cristo. Além disso, por estarmos unidos a Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, fomos salvos pela graça de Deus. Está aqui. Essa carta fala, gente, da graça de Deus. Que nós somos salvos não por méritos, mas nós somos salvos pela graça redentora de Deus. E Paulo lhe destaca essa verdade aqui nessa carta. A ênfase de Paulo é clara. Em Cristo e por meio do Espírito Santo, os crentes dispõem de todos os recursos necessários para andar com Deus nessa época. Então Paulo lhe revela a doutrina da Trindade, ele revela a doutrina da salvação e ele mostra a doutrina da santificação, mostrando o seguinte, que todos nós temos todos os recursos necessários para ter uma vida que agrada a Deus. Então Paulo ele deixa isso muito bem explicado na sua carta aqui aos Efésios. Tá? Algumas polêmicas sobre a história da interpretação, sobre o ensino de Paulo sobre a escravidão, na capítulo 6. Só lembrando, gente, que na época de Paulo não tinha funcionário, não tinha carteira assinada. Tá, ok? De tal maneira, no capítulo 6, ele fala sobre os senhores e escravos. Mas Paulo deixa muito claro na sua epístola que o senhor que é crente, ele devia tratar muito bem o seu escravo. Tá? Então a fé cristã, mesmo diante desse tempo que era de escravidão, os apóstolos deixaram bem claro que aqueles senhores, eles tinham que tratar os seus escravos como se fossem os seus próprios irmãos. Assim como eram irmãos na fé, entendeu? Mas infelizmente na história da humanidade, alguns criticaram a carta de Efésios porque tem essa parte, né? Que fala dos escravos, sejam fiéis aos seus senhores. Mas tem essa questão, quando o evangelho conquistava o coração de um senhor, ele tinha que tratar o seu escravo da melhor maneira possível. Não com exploração, não com maus tratos, mas tratando como irmão em Cristo. Como irmão em Cristo. Então precisamos entender isso. Trazendo para vocês um esboço sobre a carta de Paulo, são 6 capítulos, mas se nós pudermos sistematizar um esboço, seria isso aqui. A saudação, né? Capítulo 1, versos de 1 a 2. Depois tem o propósito de Deus para a igreja, capítulo 1,
do verso 3 até o capítulo 3, verso 13, a plenitude para a igreja, capítulo 3, verso 14 a 21, o plano de Deus para uma vida fiel na igreja, capítulo 4, versos de 1 a 6, o Filho de Deus concede dons à igreja e a edifica, capítulo 4, versos de 7 a 16, o padrão de Deus e os princípios para os membros da igreja, capítulo 4, verso 17 a 32, os padrões de Deus para a fidelidade na igreja, capítulo 5, versos de 1 a 21, os padrões de Deus para a autoridade e submissão, capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9, a provisão de Deus para as batalhas espirituais, capítulo 6, versos de 10 a 20, e a bênção apostólica, capítulo 6, verso 21 até o verso 24. Então é assim que está sistematizado a carta de Paulo aos Efésios. Amém, gente? Deu para entender? Eu tô aqui passando assim, por cima, assim, de maneira superficial, mostrando para vocês a importância dessa carta, dentro da história, aonde foi escrito, em qual circunstância, e a importância da autenticidade do apóstolo Paulo, que ele a escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, estava preso, mas ele enviou essa pérola para a igreja de Éfeso, que se tornou uma potência naquela cidade, que pregando o evangelho quebrou a idolatria da cidade, quebrou a feitiçaria da cidade, e o nome de Deus foi glorificado. Agora permita-me fazer uma pequena exposição aqui desses dois versículos, tá? Porque só nesses dois versículos, Paulo, ele nos ensina muita coisa, só nesse prefácio. Então deixa eu apresentar para vocês, como já afirmamos, Paulo estava preso em Roma, quando escreveu essa carta para os Efésios. Essa carta trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela, nela e por intermédio dela. Paulo abre essa carta falando sobre 3 pontos muito importantes. Primeiro ponto, Paulo apresenta-se como o remetente dessa carta. Olha o verso 1 na sua Bíblia. Ele escreve bem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Como eu falei para vocês, alguns teólogos do século XX, de viés liberal, eles colocaram em dúvida a autoria de Paulo. Mas olha só, o maior argumento que nós temos, a igreja antiga confiavam na autoria de Paulo. Por exemplo, os pais da igreja atribuíram a epístola a Paulo de Tarso. Por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi morto em 115 depois de Cristo, conhecia a epístola para Efésios, sabia que era paulina. O bispo Policarpo de Esmirna e também os autores da epístola de Barnabé e do pastor de Hermas dão evidência de que esta carta foi Paulo que escreveu. A autoria paulina é sustentada por outros líderes cristãos do século II, incluindo Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. O famoso cânon muratoriano, que é um documento antigo, traz Efésios em sua relação de livros cristãos autorizados. O que isso implica? Os cristãos, depois dos apóstolos, que viveram perto dos apóstolos, eles foram as maiores autoridades dizendo o seguinte: não, essa carta foi Paulo que escreveu. Então, como eles viveram perto do evento, eles testificaram: não, essa carta realmente pertence ao apóstolo Paulo. Então, a igreja antiga, ela testificava que essa carta era do apóstolo Paulo. E é interessante como o apóstolo Paulo, ele se apresenta como apóstolo. A palavra apóstolo era para designar 3 grupos naquela época, 3 grupos. Primeiro, os 12 discípulos, que foram chamados por Jesus para serem apóstolos, né? Só lembrando que Judas foi substituído por Matias em Atos capítulo 1. O segundo grupo, o próprio apóstolo Paulo, esse título foi usado para Paulo no mesmo nível. E esse terceiro título era usado para pessoas enviadas, como Silas, Barnabé, Epáfras. Mas, gente, quem são os apóstolos? Os apóstolos foram discípulos que foram revestidos e autorizados por Jesus para escreverem as cartas e as literaturas.
Só que foi um mandamento exclusivo e específico para aquele grupo. A palavra apóstolo também significa enviado. Então, por exemplo, quando um missionário ele era enviado para um lugar de maneira pioneira e ele plantava uma igreja ali pela primeira vez, ele era considerado um apóstolo, mas como um enviado, mas não com as mesmas credenciais de Paulo e os 12. Agora, se você perguntar para mim, tá bom, pastor, e hoje existem apóstolos como aqueles? A minha resposta vai ser não. Não existem. Não existem mais apóstolos hoje. Aqueles que se acham apóstolos é um fake news, tá ok? Porque os apóstolos foram os 12 e mais Paulo. E só eles receberam esse chamado exclusivo e essa autorização exclusiva para produzir literatura e para representar o nome de Jesus naquela época. O pastor Russell Shedd, que já faleceu, ele diz que a palavra apóstolo, que indica o reconhecimento da autoridade de Paulo, baseia-se numa palavra aramaica. E ele diz que essa palavra, esse termo, sugere que o apóstolo é aquele que é comissionado não apenas como um missionário que leva uma mensagem, não apenas como um embaixador que tem a sua carta selada para entregar a um rei de um outro país, mas como um procurador que substituiu aquele que o mandou. Ele pode tomar iniciativas, assim o que ele faz e fala, o realiza em Cristo. Paulo, como apóstolo, nos traz uma mensagem inspirada com autoridade. Então esse era o apóstolo, como se fosse um procurador. Ele estava ali representando o nome de Jesus segundo a autorização de Jesus. Mas em segundo lugar, Paulo indica os destinatários da carta. Olha o verso 1, quando diz assim, aos santos. Olha que interessante como Paulo se refere à igreja. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Como eu falei, a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e a maior metrópole da Ásia. E ali, Paulo estava dizendo o seguinte, que aqueles cristãos, ele chamou aqueles cristãos de santos. Santos. A palavra santo significa separado. Tá? Nós precisamos entender isso, porque nós estamos acostumados com essa palavra, com pessoas que morreram e foram canonizadas. Mas aqui Paulo, ele não está falando de pessoas que morreram, que foram canonizadas. Ele estava falando de pessoas vivas que estavam pregando naquela época. Então, olha só, para Deus, cada cristão, cada discípulo é um santo, é uma santa. O que significa? O santo, uma santa, é uma pessoa que foi escolhida por Deus e foi separada por Deus para viver para Deus. E é assim nessa carta que Paulo se refere aos cristãos de Éfeso, aos santos, aqueles que foram separados dessa idolatria, dessa feitiçaria, dessa imoralidade. Você foi separado para Deus. Deus arrancou você da idolatria. Deus arrancou você da feitiçaria. Deus arrancou você da imoralidade e agora você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso que você é um santo, uma santa. E quando Paulo fala isso, não é porque a pessoa não pecava mais e não é porque a pessoa era perfeita. É porque Deus escolheu e separou essa pessoa. E a igreja, ela tem dois endereços. Ela é cidadã do mundo, ela está em Éfeso, e ela é cidadã do céu, está em Cristo. A nossa igreja tem dois endereços. Nós somos cidadãos do mundo, temos o endereço em Canoinhas, mas ao mesmo tempo nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos em Cristo. Então toda a igreja cristã tem um endereço. O endereço na terra e o seu endereço no céu. Agora lembre-se, você é santo. E quando ele fala assim, aos santos e fiéis. Isso aqui é muito profundo. O pastor e reformador João Calvino dizia assim, ele disse assim no seu comentário aos Efésios, ninguém que se diz santo não deixa de ser fiel. E quem diz que é fiel não pode deixar de ser santo. As duas coisas andam juntos, santidade e fidelidade. Não dá para dizer que é santo e não é fiel.
Quem não é santo não é fiel. E quem não é fiel não é santo. Agora, quem é santo é fiel a Deus, porque as duas coisas andam juntos, santidade e fidelidade. E é assim que Paulo se dirige aos seus destinatários, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A pergunta que não pode calar é o seguinte: será que se Paulo, se ele escrevesse para nós hoje aqui em Canoinhas, será que seria com essas credenciais? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Canoinhas. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Três Barras. É assim que o apóstolo Paulo se dirigiu aos crentes daquela época. Agora, gente, deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Paulo, ele dá 3 descrições sobre quem eram os Efésios. Que quando Paulo fala assim, aos santos e fiéis, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus separou vocês. Agora lembrem-se quem vocês eram. Agora, vem passear comigo um pouquinho na carta. Olha o capítulo 2, versos de 1 a 3. Olha só quem eram os Efésios. Ele escreveu assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, é uma referência ao diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Este eram os Efésios. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, aos santos e fiéis, lembre-se que Deus resgatou vocês, vocês eram instrumento, vocês eram manipulados por esse mundo, pelas influências desse mundo, vocês eram influenciados pelo próprio diabo, vocês eram filhos da desobediência, mas lembre-se, vocês eram. E Deus separou vocês, santificou vocês. É por isso que Paulo os chama de santos e fiéis. Olha a segunda descrição no verso 11 do capítulo 2. Olha só o que Paulo fala. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Ele diz assim: lembre-se que no passado vocês eram pagãos. O que é um pagão? É uma pessoa que não conhece a Deus. O pagão é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. E sabe o que Paulo está dizendo? Lembrem-se quem vocês eram. Vocês eram pagãos. Vocês eram devotos da deusa Diana. Vocês eram idólatras. Mas Deus alcançou vocês, escolheu vocês, converteu vocês e separou vocês dessa idolatria. Lembre-se, vocês eram pagãos. Agora, Paulo se dirige a eles dizendo assim: vocês são santos e fiéis. A terceira descrição está no capítulo 4, verso 17 e 18. Veja comigo o que eles eram. Olha só o que eles eram. Efésios 4, verso 17 e 18, Paulo escreveu assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os pagãos, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha que interessante. Olha o verso 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para fazer de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Olha o que Paulo está dizendo: vocês eram assim. Vocês estavam obscurecidos no entendimento, vocês não entendiam nada. Vocês não entendiam a palavra de Deus, o evangelho. Vocês viviam na libertinagem.
Mas quando Deus alcançou vocês, Deus santificou vocês. Então eu apresentei para vocês esses 3 textos, mostrando do porquê Paulo chamou aqueles cristãos de santos. Porque eles eram idólatras, eles eram pagãos, eles eram imorais, eles não entendiam o evangelho, mas Deus os alcançou e os santificou. Amém, gente? É isso que Deus faz. Ele tira pessoas da idolatria, ele tira pessoas da imoralidade, ele tira pessoas da ignorância religiosa. E ele revela o evangelho e santifica aquelas pessoas, e Deus diz assim: os meus santos e os meus fiéis em Éfeso. O terceiro ponto que eu apresento, que Paulo roga as bênçãos especiais para os destinatários. Volta comigo lá no capítulo 1, verso 2. Olha que interessante essa bênção que Paulo roga aqui no prefácio para os cristãos de Éfeso. Ele diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O apóstolo Paulo, ele fala de graça e paz, tanto da parte de Deus como do Senhor Jesus Cristo. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado da salvação. A graça é a raiz. A paz é o fruto. Essas bênçãos não emanam do homem, nem mesmo fluem da igreja. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Agora, sabe o que é interessante? Ele usa a palavra paz, que no hebraico é shalom. Então ele pega essa palavra do hebraico shalom e ele traz para a igreja: olha, a paz esteja com vocês. A graça, ele pega do vocabulário grego, hairem. E aí ele está unificando as 2 grandes saudações que existiam naquela época. No mundo judaico, o shalom. No mundo grego, o hairem, a graça, o favor. É um favor imerecido. E ele pega esses 2 conceitos do mundo hebraico e do mundo grego, ele unifica e oferece para a igreja, dizendo assim: olha, a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Se você está procurando a paz, o shalom de Deus, Deus Pai oferece isso. Se você está procurando a graça, essa graça se encontra em Jesus e é oferecido para a igreja, para os cristãos. Então Paulo, ele usa essa saudação, trazendo esses 2 componentes, oferecendo para a igreja. Que a paz e a graça sejam derramados sobre vocês. Amém, gente? A igreja de Éfeso foi abraçado, foi acolhido, foi iluminado com a graça e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deu para entender a importância desses 2 versículos? O que nós aprendemos aqui? Quais são as lições que nós aprendemos aqui? Tanto com a introdução histórica, tanto com a exposição desses 2 versículos, que esse prefácio, essa saudação bem breve. Mas quais são as lições que nós aprendemos aqui? Eu separei 4 lições. 4 lições. A primeira lição é entender que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Sim, Paulo escreveu essa carta. A igreja antiga testificou isso. Paulo escreveu. Então precisamos entender que esse livro que nós temos foram escritos por homens, sim, teve que passar por essa instrumentalidade. Deus não ia usar um animal para escrever um livro. Teve que passar pela instrumentalidade humana, mas com uma diferença, pela inspiração do Espírito Santo. Esse livro foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Aí, nós caímos num grande pecado. Quando esse livro inspirado, que levou tanto trabalho para ser escrito, e Paulo teve o trabalho de escrevê-la dentro de uma prisão, e hoje nós ignoramos. E hoje muitos têm várias Bíblias em casa, não lê a Bíblia fica fechada em casa, a Bíblia fica pegando poeira em casa, e os cristãos de hoje não se dão o trabalho de lê-la.
de estudá-la. E sendo que houve um grande trabalho para escrevê-la e para preservá-la. E ela chegou até nós. E muitos ignoram a Bíblia, mesmo tendo Bíblia em casa. Gente, isso é um pecado tão grave. Esta é uma negligência tão pecaminosa, porque Deus, Ele levantou esses homens debaixo de muita perseguição para que essas cartas pudessem ser escritas e essas cartas chegaram até nós. A pergunta é, o que você vai fazer com tudo isso? A Bíblia que você tem em casa. Por isso, meus amados, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, faz um propósito de Deus de lê-la, porque essa carta, esse livro foi escrito para o nosso ensinamento, para o nosso amadurecimento. Quem não lê a Bíblia não consegue amadurecer na fé. Não consegue. Não existe mágica, não existe atalhos para a fé cristã. Bíblia e oração é o que amadurece a nossa fé. É o que amadurece. E Paulo, sabendo disso, ele começou a reproduzir literatura para fortalecer a fé das igrejas cristãs daquela época. Então leia a Bíblia, dedique-se, deixa o cansaço de lado, deixa a preguiça de lado, leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Segunda lição, a maneira pela qual Deus salva é mediante a Bíblia. A Bíblia. Por isso que em Romanos 10, 17, Paulo escreveu assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Paulo, sabendo disso, ele pregou a palavra de Deus em Éfeso, confrontando a idolatria e feitiçaria daquela cidade. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é a única maneira pela qual Deus salva pessoas. Então é isso, é por isso que nós pregamos a Bíblia, ensinamos a Bíblia, labutamos, porque a Bíblia é o instrumento de Deus para produzir fé e arrependimento. A Bíblia. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sabendo disso, ele escreve a carta aos Efésios, para que fosse enviada para as igrejas, para que pessoas fossem salvas mediante a carta inspirada. Então entenda isso, é por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Terceira lição. A prisão de Paulo não estava nos planos dele. Mas Deus usou esta circunstância para escrever 4 cartas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Então olha só, gente. A prisão não estava no plano dele. O grande sonho de Paulo era chegar em Roma, pregar o evangelho. Depois de Roma ele estava querendo ir para a Espanha. Era o sonho dele. Mas nesse trajeto de pregação do evangelho, de cidade em cidade, província em província, ele foi preso. Isso não estava no plano dele. Ele ficou preso. E quando ele ficou preso, ele escreveu essas 4 cartas. Amados, essas 4 cartas alcançaram muito mais pessoas se no caso ele tivesse viajado naquele tempo. Essas 4 cartas, em mais de 2000 anos de história, alcançaram muito mais pessoas do que se ele tivesse viajado naquela época e não fosse preso. Então olha só, Deus faz isso. Nós temos planos, mas muitas vezes os nossos planos são frustrados porque Deus ele tem uma potencialidade maior para nos usar. E aconteceu com Paulo. Talvez seja o seu caso, você fez tanto planos na vida e se frustrou. Não deu certo. Não funcionou. Os seus planos, você tinha um plano traçado, mas não deu certo. Como Paulo ele tinha um plano traçado, evangelizar várias cidades, várias províncias. Esse era o plano de Paulo, mas não deu certo, ele foi preso. E ele preso, Deus o usou de maneira mais potencial do que se ele estivesse livre. É isso que Deus faz. Talvez você está descontente com algumas coisas na vida porque os seus planos não deram certo. Você está frustrado. Você está frustrada. Mas daí você precisa parar para entender que às vezes Deus quer fazer algo que você ainda não entende. Por isso que o seu plano não deu certo. O plano que você elaborou. O plano que você escreveu. Não deu certo, mas calma.
é porque Deus, ele quer te usar ou ele quer te mostrar algo muito mais maravilhoso, muito maior do que os seus planos. Amém, gente? Paulo não entendia isso. A questão dele, ele queria desbravar, ele queria pregar, ele queria alcançar o maior número de cidades, mas ficou preso. E preso ele escreveu. E essas 4 bombas, essas 4 pérolas, atingiram muito, muito mais pessoas, que no qual, se ele estivesse livre, ele não conseguiria tantas pessoas. Mas através das cartas, ele alcançou muito mais pessoas. Amém? Então entenda isso. Os nossos planos muitas vezes são frustrados. E muitas vezes é Deus que frustra, para mostrar para a gente algo maior, algo mais sublime, algo mais profundo, algo mais deleitoso. Deus vai mostrar. É por isso que os planos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, diz o profeta Isaías. 4ª e última lição. O Evangelho é poderoso para transformar pecadores. Quem escreveu Efésios foi Paulo, que foi perseguidor. Deus o converteu na estrada de Damasco, Atos capítulo 9. Deus converteu o perseguidor e o transformou e o tornou apóstolo de Cristo Jesus. Porque o Evangelho é poderoso para transformar pecadores. Quem eram os efésios? Idólatras, feiticeiros, imorais, ignorantes. E eles foram alcançados pelo Evangelho que Paulo pregou. E foram chamados de quê? Santos e fiéis. É isso. O Evangelho é poderoso para transformar pecadores como Paulo, como os efésios, como eu e como você. Amém? O Evangelho transforma pecadores, os maiores pecadores, Deus transforma. Através do Evangelho. Do Evangelho. É por isso que a gente precisa pregar o Evangelho. É por isso que a gente precisa influenciar as pessoas com o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a santificação. É o Evangelho que transforma o coração das pessoas. É o Evangelho que transforma o coração dos idólatras, os adoradores de Diana, os devotos de Diana. É o Evangelho que transforma o coração dos feiticeiros, pessoas que perdem tempo com astrologia, feitiçaria, bruxaria, ocultismo. É o Evangelho que revela a verdade. É o Evangelho que livra as pessoas do paganismo, do mundanismo, das influências deste mundo. Pessoas que amam mais os prazeres do mundo do que Deus. É o Evangelho que salva essas pessoas. É o Evangelho que salva as pessoas da ignorância, da obscuridade do entendimento. As pessoas não entendem o Evangelho, mas quando são afetadas pelo Evangelho, elas começam a entender que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Para nos salvar e fazer de nós a sua igreja. É o Evangelho que transforma pecadores. Amém, gente? Por causa de tudo isso que Paulo escreveu a carta de Paulo aos Efésios. Eu quero convidar você durante todos esses meses a meditar comigo em toda a carta aos Efésios. Eu quero tentar mostrar para você as maravilhas do Evangelho, quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, quando o Evangelho entra na vida de uma família. O Evangelho transforma. Amados, aqui está a veracidade do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que transforma. Que transforma. Amém? E foi essa mensagem que um dia transformou as nossas vidas e nos convenceu. Louvado seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso amado da nossa alma. Louvado, Ele nos escolheu. Por isso que hoje, por causa dele, nós somos santos e fiéis, porque Ele nos escolheu e nos santificou por causa do seu amor. Vamos orar e agradecer? Ó Pai querido, aquece os nossos corações nesta maratona em que nós estudaremos a carta de Paulo aos Efésios. Edifica a nossa fé,
Fortaleça-nos numa vida de santidade e fidelidade. E revela sobre nós a tua vontade diante dos nossos planos que foram frustrados. Ó Deus, o Senhor é o nosso maior tesouro e nós queremos expressar o amor que temos pelo Senhor por causa da tua graça que foi dispensada sobre nós. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui, a cada um que está assistindo, porque foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos separou para andar contigo e viver para ti. Ó Deus, não temos palavras para agradecer, mas tudo que nós queremos é dedicar as nossas vidas ao teu santo evangelho. Ó Deus, transforma a cidade de Canoinhas, como o Senhor transformou a cidade de Éfeso. Usa, Senhor, as nossas vidas, a nossa igreja, para que possamos ser uma potência do evangelho nessa cidade. Mas que tudo, sobretudo, que o teu nome seja glorificado. Nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.